Os irmãos e irmãs, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Inicialmente agradecer ao pastor Sérgio, aos demais pastores, ao conselho da igreja pelo convite de poder compartilhar a meditação da palavra de Deus nessa data que é tão significativa, 97 anos, não é mesmo? Realmente bem impressionante o trabalho, que Deus tem feito aqui nesse lugar através dessa igreja. E nessa noite nós vamos meditar na carta aos Hebreus. Queria que os irmãos abrissem aí o capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. E eu quero fazer a leitura do capítulo todo, muito embora eu não faria a exposição até o final do capítulo, mas apenas até o versículo 12, mas ainda assim, eu gostaria que nós lêssemos todo o capítulo. Hebreus, capítulo 6. Só vou mudar aqui a minha versão, que eu estava na versão que uso lá em Santo Amaro, mas não é a versão que os irmãos usam aqui. Ainda não consegui mudar aqui, então só mais um pouquinho. Agora sim. Assim diz a palavra de Deus, irmãos. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem
de Melquisedeque. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus. Eu queria chamar a atenção dos irmãos e das irmãs nessa noite para algumas expressões, alguns termos que aparecem aqui nesse capítulo e que são impressionantes. Nos falam de algo muito grande, algo muito grandioso, que está à nossa disposição, como crentes, como filhos de Deus. Note, primeiro de tudo, veja que o texto fala em algo perfeito aí. Já no versículo 1, ele diz assim: temos que deixar um pouquinho de lado as coisas bem básicas, eu já vou falar mais sobre isso. Mas ele diz, temos que ir para o que é perfeito. Um pouco mais à frente, no versículo 11, ele usa uma expressão aqui, muito interessante. E diz que nós devemos colocar em prática toda a diligência, todo o esforço possível que nós possamos ter para alcançar aquilo que ele chama aqui de plena certeza da esperança. A plena certeza da esperança. Esse é meu tema nessa noite. Eu quero falar justamente sobre isto daqui. O que é essa plena certeza da esperança? Ou melhor, como é que se chega nela? E finalmente, ainda nesse capítulo, mas ao final dele já, ele nos diz aqui que nós, que recebemos uma promessa imutável de Deus, uma garantia absoluta, que foi feita com juramento, ele diz aqui, porque Deus, quando quis mostrar que a sua promessa não pode ser quebrada, e prometeu a Abraão algo parecido com isso aqui, essa plena certeza, ele disse, eu juro por mim mesmo. Até porque, o autor fala isso com todas as letras, não tem ninguém maior. E essa certeza possível aqui, ele chama de esperança proposta. Veja aí no versículo 18, no finalzinho do verso 18, ele diz, já que é tão certo assim, Deus não pode mentir, garantiu para nós. Então vamos em frente e vamos lançar mão, o sentido aqui é pegar, lançar mão é se agarrar. Vamos pegar isso, vamos agarrar isso, essa esperança que nos está proposta, a qual ele diz aqui, temos por âncora da alma, uma âncora que serve para segurar muito firme um barco, mas aqui ela é a âncora da nossa alma, jogada lá dentro do Santo dos Santos, ancorada lá dentro do Santo dos Santos, através de Cristo Jesus, garantindo assim a nossa plena certeza. Irmãos, os reformados do passado, entre eles, alguns dos quais ajudaram a escrever a Confissão de Fé de Westminster, né, que é a nossa confissão, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, adota como um símbolo de fé, como uma fiel exposição das Escrituras, a mais fiel exposição das Escrituras. Mas, nessa confissão, porque isso era uma crença daqueles crentes puritanos do passado, os reformados do passado, eles disseram que nem todos os cristãos salvos em Cristo Jesus têm a mesma certeza. Têm o mesmo nível de certeza de fé e de salvação. E que sim, há graus. E que alguns, embora salvos, embora crentes, estão num nível mais baixo de certeza e de convicção. E que outros já galgaram alguns degraus a mais nessa subida em direção ao topo da vida cristã. E esse topo da vida cristã é justamente aquilo que se traduz com essa expressão aqui, a esperança plena. A plena certeza, a plena convicção da esperança. E não foi por outro motivo que toda essa carta aos Hebreus foi escrita, senão para que os crentes que a leiam e que a estudam possam alcançar, possam chegar a essa plena certeza da esperança, a qual, portanto, é perfeitamente possível.
E notem, não estamos falando aqui de perfeccionismo cristão. Em várias épocas da história da igreja, grupos teológicos defenderam um certo perfeccionismo, dizendo que o crente pode alcançar santidade plena nessa vida. Isso fica totalmente desmentido pelas próprias práticas daqueles que se dizem plenamente santos, porque eles pecam, porque eles falham. Não se chega a perfeccionismo cristão nesta vida. Nós só seremos aperfeiçoados em santidade quando deixarmos esse mundo. Quando nossa alma for aos céus e glorificada, aguardar pelo dia da ressurreição dos mortos. Quando então, sim, com um corpo plenamente glorificado, nós experimentaremos a perfeição. O que o autor chama aqui de plena certeza da esperança não tem a ver com uma noção falsa de um perfeccionismo cristão, não é isso. Mas tem a ver, sim, com uma convicção inabalável e que nos enche de energia divina para fazer as coisas que o agradam e para experimentar, sim, no nosso dia a dia, um poder espiritual sobremodo elevado. Sim, isso é possível. É possível viver nas alturas da fé. Mas como? Diante de tantas tragédias e sofrimentos, esses tempos de pandemia, nós temos visto, eu tenho retomado agora algumas viagens, fiquei parado, como todos os irmãos também, por muito tempo, mas visitando novamente algumas igrejas, pregando em alguns lugares, e há um discurso comum. O discurso comum é que a pandemia prejudicou grandemente a igreja. Interessantemente, e esse é um discurso comum também de muitos, não prejudicou tanto a igreja economicamente, me parece, mas prejudicou a igreja espiritualmente. Até porque nós sabemos, por mais que seja bênção, ter uma transmissão online, poder alcançar todos os lugares do planeta, é uma bênção muito grande, mas não basta, não é suficiente, não é tão efetivo como quando o povo de Deus se reúne e pelo Espírito de Deus edifica-se mutuamente. Isso é insubstituível. E talvez, nesses tempos difíceis de pandemia, muitos crentes tenham retrocedido na caminhada, em vez de avançar. E é principalmente para esses, mas também para todos nós, que ainda não alcançamos a plena certeza da esperança, que nós queremos falar nessa noite. E dizer de forma muito clara, através desse texto aqui, como alcançar a plena certeza da esperança. E, em primeiro lugar, isso está muito claro no texto. Queria que vocês lessem os primeiros versículos aqui, os versos 1 e 2. Ele diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que em algum momento os crentes precisam tomar uma decisão, que é a de sair do básico. Não se contentar mais com o básico da fé cristã. Nessa noite eu vi irmãos aqui sendo recebidos, fizeram profissão de fé, foram batizados. Eu tenho certeza que para chegar nesse estágio aqui, eles foram ensinados por um bom tempo, numa classe específica, onde lá eles aprenderam as doutrinas fundamentais da fé cristã. Excelente, excepcional, isso tem que ser feito. Aliás, a igreja sempre fez isso desde os primórdios. É daí que vem, inclusive, provavelmente, é daí que vem a palavra que nós usamos até hoje,
para essa classe, ou que algumas igrejas usam, não sei se aqui se usa, né? A palavra catecúmenos. Tem a ver com comunhão também, mas alguns acham que a própria palavra vinha daquela localização lá nos cemitérios romanos, as catacumbas, onde os crentes se reuniam secretamente, tempos de perseguição, tempos de morte, né, e privações pelo nome de Cristo, e lá eles se reuniam para estudar, aprender as doutrinas fundamentais da fé cristã. Porque observem, meus irmãos, não tem como ser um cristão verdadeiro sem conhecer as doutrinas essenciais da fé cristã. Não tem como ser um crente de fato sem discernir essas coisas que estão sendo ditas aqui. O arrependimento, entender a necessidade e experimentar na prática também o arrependimento das obras mortas, dos nossos pecados. A fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mãos, aqui é uma referência à ordenação eclesiástica, liderança, quem ocupa que função na igreja, isso tudo é básico, ele está dizendo. Ressurreição dos mortos, veja, já entrou até na escatologia aqui, a minha área de pesquisa, mas ele está dizendo que isso é básico. Hoje em dia as pessoas consideram escatologia algo muito avançado. Não, isso não é para mim, eu não preciso disso. Não, o texto está dizendo que as doutrinas sobre ressurreição dos mortos, do juízo eterno, tudo isso é básico. Tudo isso são princípios elementares, básicos mesmo, basiquinho da doutrina de Cristo. Então me preocupa já quando percebo que em muitas igrejas sequer tem o básico. Sequer as pessoas conhecem o beabá da fé cristã. Como é que vai chegar na plena certeza da esperança? Se não tem sequer a base da base da base. Porque o que ele está dizendo aqui é que essa base tem que ser deixada um pouco de lado, que tem coisas maiores para serem buscadas. Ele os está criticando aqui por ter que relembrar a eles essas coisas tão básicas. Vejam os versos antes aqui no capítulo 5, a partir do verso 11, ele fala assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Teologia nem sempre é fácil, né? Difícil de explicar. Mas porque a teologia é difícil? Não, ele está dizendo por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O problema não está na teologia, está nos ouvidos. Quando ele fala aqui de tardios em ouvir, uma tradução bem possível seria preguiçosos em ouvir. Preguiça mesmo, falta de vontade de ouvir. Veja aí verso 12: pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, leitinho, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, não podemos nos contentar só com o básico. Nós temos que ter o básico. Sem o básico, não se é nem crente. Conhecer as doutrinas fundamentais são muito importantes, necessárias. Mas não podemos ficar a vida inteira só nisso. Só recordando, relembrando, reensinando o básico. É preciso ir além, ele está dizendo aqui. E ir além nada mais é do que descobrir ainda mais quais são as grandezas, aquilo que Paulo usa lá na sua carta aos Colossenses, quando ele fala as insondáveis riquezas de Cristo. Porque Cristo é um poço sem fundo de riquezas, inesgotável. Aí o porquê? Precisamos cavar.
precisamos querer mais, precisamos buscar mais, precisamos ir além do que é básico. Mas então, não sei se você percebe, mas o tom muda drasticamente, agora de volta ao capítulo 6. Depois de dizer isso, então, nos versos 1 e 2, que ele não queria voltar aos princípios elementares, que os crentes já tinham que saber isso de cor e salteado, e que estava na hora de ir adiante. Mas então, no verso 4, ele assume um tom muito negativo, muito sombrio, quando ele passa a falar de perigos espirituais. Esse é o título, inclusive, que é dado na nossa tradução em português, é um bom título. Note, ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Por que esse texto está aqui, no meio dessa grande declaração aqui do escritor, né? Onde ele está nos incentivando seus leitores a buscar a plena certeza da esperança. Porque sempre há riscos nesta busca. Porque sempre há perigos nessa busca também. E qual é o grande risco, qual é o grande perigo? É justamente se desviar da rota. Querer tanto uma coisa, buscar tanto uma coisa, mas buscar no lugar errado. Perder o caminho certo, o caminho correto. E aqui, meus irmãos, quando você lê esses versículos aqui, especialmente os versos 4 a 6, não se engane, isso aqui é o assunto principal da carta inteira aos Hebreus. Isso aqui é o núcleo de toda essa carta. Porque o objetivo de toda essa carta foi fazer uma severa advertência contra um grupo de igrejas de origem judaica, por isso que a carta é dirigida aos hebreus, certo? Um grupo de igrejas de origem judaica, ou seja, judeus que tinham se convertido à fé cristã, mas que estavam sofrendo um contra-ataque muito forte da religião judaica tradicional, através de pregadores chamados de judaizantes. Eles aparecem frequentemente em outras cartas também do Novo Testamento, como na carta aos Gálatas. E esses judaizantes estavam tentando reevangelizar os convertidos judeus à fé cristã, o que nada mais era do que fazê-los voltar ao judaísmo tradicional. Voltar à religião do templo, voltar à religião dos sacerdotes, voltar às ofertas de sacrifícios que eram realizadas de animais no templo, retornar aos costumes, às tradições, às práticas, a tudo aquilo que era feito antes da vinda de Jesus Cristo. E ao que tudo indica, o grande argumento, bastante convincente para muitos naqueles dias, apelava para a grandiosidade da fé judaica. Em contrapartida, a simplicidade, talvez até poderia dizer pobreza da fé cristã. Sim, porque lá na religião judaica, eles tinham todo aquele templo maravilhoso, com toda aquela estrutura gigante, com todos aqueles rituais pomposos, uma religião extremamente palpável, com gosto, cheiro, toque, e tudo que você pode imaginar em termos materiais. E de repente eles entraram numa igreja clandestina, sem templo, sem figuras imponentes, sem recursos, tendo que se reunir, como disse agora há pouco, até mesmo em cemitérios,
pregando uma mensagem simples. Vejam bem, queridos, o que nós temos de instrumental nessa questão do tocar, cheirar, pegar, né? Na fé evangélica. Eu não estou falando da fé evangélica que tem por aí, porque aí tem produto que não acaba mais. Eu estou falando na fé bíblica, no Novo Testamento. Nós só temos 2 símbolos: o batismo e a ceia. Só que a água do batismo você vê uma vez na vida, e se for criança nem viu, né? A ceia você vê um pedacinho de pão, um copinho de vinho uma vez por mês. E só. Sim, porque são as 2 únicas ordenanças neotestamentárias que são instrumentos, que são, né, nós pegamos, nós experimentamos essas coisas. Não tem rituais. Vejam, tem rituais, mas são aqueles que os homens criaram. São aqueles que as tradições religiosas evangélicas criaram. Sim, a igreja evangélica brasileira é cheia de ritual, mas por sua conta e risco, por sua criação própria, não é bíblico. Não tem ritual no Novo Testamento para a fé cristã, para a vida cristã. E faríamos muito bem se nós expulsássemos todos os rituais que nós criamos dentro das igrejas, só para sustentar as nossas tradições. Nós só temos 2 rituais bíblicos: batismo e Santa Ceia. E devíamos nos contentar com isso. Mas o fato é que aqueles crentes judeus estavam começando a ficar descontentes. E começavam a pensar assim: será que fizemos um bom negócio? Abandonamos toda aquela imponência e entramos aqui nessa igreja simplória. A carta aos Hebreus foi escrita para mostrar o quanto esse pensamento era ridículo, errado, impróprio. E é por isso que você vê do início ao fim o autor sempre dizendo: todos aqueles rituais, paramentos, instituições, ordenanças, objetos, utensílios, tudo aquilo só servia para uma coisa: apontar para o futuro quando Cristo viria. Uma vez que Cristo já veio, tudo isso perdeu o uso, perdeu o sentido, não tem valor, não tem validade, é inútil. Uma vez que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio encarnado e na cruz Ele deu a solução definitiva para o pecado e para o mal, aqueles sacrifícios que eram realizados no passado perderam toda necessidade de continuidade, simplesmente porque cumpriram o seu papel. E é por isso que aqui, nesse ponto, né, do texto, o autor diz: ora, meu caro, se você quer abandonar o sacrifício de Cristo para voltar para os sacrifícios antigos, sabe de uma coisa? Você vai ficar sem uma coisa nem outra. Se você repudiar o sacrifício de Cristo, pensando que você vai voltar aos sacrifícios antigos, você vai ficar sem uma coisa nem outra. Primeiro, porque você repudiou Cristo. Segundo, porque os sacrifícios lá não valem mais nada. Não existem mais. Então não tem como voltar para lá, porque o lá não existe mais. Não tem como voltar para a velha aliança, porque a velha aliança acabou. A velha aliança foi consumada na nova aliança. Quando Jesus Cristo, na noite da ceia, levantou o cálice e disse: aqui está o cálice da nova aliança no meu sangue. Desde então, não existe mais uma velha. E querer voltar à velha é voltar ao limbo, é voltar ao nada, porque simplesmente não existe mais. E esse é o motivo pelo qual ele diz aqui que isso é um pecado imperdoável. Não tem como perdoar. Mas o alerta aqui é importante. Sim, porque ele está nos desafiando a irmos adiante, para alcançarmos a plena certeza da esperança, mas entenda que ela não será alcançada sendo enganado por falsas doutrinas.
por falsos pregadores, por falsos mestres. Porque sempre existe o perigo de achar que você está avançando, quando na verdade está retrocedendo. O perigo de trocar o certo pelo duvidoso. Paulo fala sobre isso na segunda carta a Timóteo, quando ele diz que as pessoas iam recusar dar ouvidos à verdade, mas iam se entregar às fábulas. Isso é trocar o certo pelo duvidoso. Isso é trocar a revelação plena em Jesus Cristo por alguma outra coisa. Então aqui nós também já temos a solução para não cair nesse engano. É justamente tomar cuidado para não seguir nenhuma pregação, ensino, ministério, proclamação, o que quer que seja, que não coloque Jesus Cristo, o Cristo vivo, o Cristo crucificado, no centro de tudo. Qualquer coisa, qualquer pregação, qualquer mensagem, qualquer prática que lance sombra sobre a pessoa de Jesus, que diminua a grandeza, a importância, a suficiência da pessoa de Jesus, não será avanço, será retrocesso. E aí não importa se o que fundamenta essa proclamação, esse ministério, é legalismo, como era o caso aqui, especificamente, ou se é espiritualismo. E aí nós vemos essas duas coisas juntas lá em Colossenses 2. Quando o apóstolo Paulo diz, por um lado, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Ou seja, o velho legalismo do faça isso, não faça aquilo, achando que a vida cristã se resume a obedecer ordens. Ele diz, esqueça isso aí, porque isso aí não é avanço, isso é retrocesso. Mas por outro lado ele também fala que ninguém julgue vocês, que ninguém seja árbitro contra vocês, pretextando humildade, culto dos anjos, visões, revelações, encontros misteriosos com personagens celestes. Porque ele diz que isso é só criação de mentes carnais. Porque seja o velho legalismo, seja o super espiritualismo, nenhum deles tem Cristo como cabeça. Nenhum deles tem Cristo como centro. Nenhum deles dá destaque total a Cristo. Porque sempre destacam aspectos da própria tradição religiosa acima da pessoa de Jesus Cristo. Então, para poder chegar lá, naquela plena certeza da esperança, entenda que você tem que sair do básico. Se você ficar a vida toda só no básico, só nas doutrinas fundamentais aqui, sem dar um passo adiante, não vai chegar lá. Mas cuidado para não pegar barco furado. Cuidado para não entrar, em areia movediça. Para não seguir pregações, ensinos, doutrinas, que em vez de te levarem para perto de Cristo, te levem para longe dele, justamente por causa de proclamações criadas por homens interesseiros, que estão mais interessados em receber vantagens dos outros do que de anunciar a verdadeira palavra de Deus. Mas embora o autor tenha feito esse alerta tão severo aqui aos seus leitores, ele próprio dá uma aliviada na sequência e diz, mas eu não estou achando que isso é para vocês. Meus irmãos, eu tenho toda a certeza, veja aí o verso 9, quando ele diz, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Então, ele se desculpa aqui, ele fala, eu peguei pesado, eu sei, eu falei aqui, meio além da conta, falando em maldição,
queimar toda a terra. Falei aqui em impossível renovar o arrependimento, em condenação eterna. E sabe, muitos se perguntam por que é que esses alertas estão na Bíblia se nós somos eleitos, se nós somos salvos em Cristo Jesus. Eles estão ali justamente para nos refinar, para nos testar, para nos colocar contra a parede, para que não confiemos numa eleição subjetiva apenas. Ou seja, aquela que não se mostra na prática. Eu estou chegando já na parte central aqui, para falar sobre plena certeza da esperança. Mas notem, isso não é teórico puramente. E se você espera aqui uma grande elucubração teológica para explicar a plena certeza da esperança, pode ir embora. Porque a palavra de ordem já aparece antes do texto aqui do capítulo 6. Aparece no verso 13 e 14 do capítulo 5. Veja, quando ele fala que nós não podemos ser inexperientes na palavra da justiça, porque isso é ser criança. E fala de alimento sólido para adultos, que são aqueles que pela prática. Aqui está a palavra. Prática. Que são praticantes. Que praticam de fato aquilo que confessam. E não vivem apenas de teorias. Pela prática têm as suas faculdades exercidas. Voltando ao capítulo 6, versículo 9, então, o autor diz aqui: eu estou muito persuadido, muito confiante de que vocês não são desse grupo aí, que vai ser condenado. Vocês não fazem parte dele, porque vocês são crentes de fato, vocês são salvos, mesmo que eu tenha falado dessa maneira com vocês, eu tenho certeza por causa de algumas coisas, ele diz. E são essas coisas aqui, basicamente, que nos levam à plena certeza da esperança. E são 2 ou 3 coisas. Por que 2 ou 3? Depende de como você aborda aqui o texto, poderia dividir em 2 partes. Mas hoje à noite eu quero falar de 3. Apenas por questão didática. Veja, primeiro ele diz aqui no verso 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Como alcançar, então, a plena certeza da esperança? Primeiro, saindo do básico. Você tem que ter teologia básica, não pode ficar só com ela. Segundo, cuidado para não entrar em barco furado, teologia falsa. Porque aí, em vez de ir para frente, você vai para trás. Em vez de avançar na certeza, você vai perder o que já tem. Cuidado. Todo alerta é pouco, nesse sentido. Mas, finalmente, para poder realmente alcançar a plena certeza, é preciso colocar a teologia em prática. É preciso colocar o conhecimento da mente para as mãos, mas não sem antes passar pelo coração. E vejam, o autor diz exatamente isso. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Aqui está a grande frase, a grande declaração. Porque só o amor a Deus, só o amor de Deus e a Deus, pode nos capacitar a ter essa plena certeza.
Do contrário, nosso conhecimento será inútil, nosso trabalho será em vão. Sobre isso, os irmãos sabem, Paulo falou abundantemente no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios. Exatamente no meio de falar, colocou esse capítulo no meio do 12 e do 14, onde ele fala sobre dons e serviço. E o que ele diz é, se não tiver amor, não vai adiantar nada. Então tudo começa com a verdadeira motivação. Qual é a motivação? O que nos move? O que nos faz agir? E aqui, só passando pente fino em nós mesmos. E talvez descobramos que o que nos move, o que nos faz agir, são interesses próprios, vantagens pessoais, retribuições, notoriedade, dinheiro e tantas outras coisas. O que nos move? E se não for o amor pelo seu nome, o amor por Deus, simplesmente será em vão. E nunca chegaremos à plena certeza da esperança. Mas como é que nós podemos amar mais a Deus? Já nos é requerido amá-lo de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. Mas como é que se produz amor? Por favor, alguém pode me dar a fórmula? Quais são os ingredientes? O que é que você coloca na mistura para você ter esse amor aqui? Não existe. Não é um produto. Não se produz, não se fabrica. Se ganha. O amor é um dom de Deus, porque Deus é amor. Mas como é que nós temos isso? O apóstolo Paulo diz em Romanos 5 que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus, mais cheios desse amor por Deus, que é absolutamente necessário para que desempenhemos nossas funções de maneira que Deus se agrade. Então, em primeiro lugar, amor a Deus. Isso é colocar a teologia em prática. Em segundo lugar, serviço aos santos. Veja o que ele diz aí. Pois servistes e ainda servis aos santos. Santos aqui não são aqueles personagens específicos, do panteão da eclesiologia romana. Aqui são aquelas pessoas que estão do seu lado, que estão à sua volta, os santos de Deus, os crentes em Cristo Jesus. E cada um de nós é chamado para servir. E a palavra é dura, pesada, porque a expressão vem do termo grego, fala de escravo. Mas é o serviço motivado pelo amor a Deus, e só por isso, que nos faz alcançar a plena certeza da esperança. Porque isso é colocar a teologia em prática. Quem serve não espera recompensa, retribuição, pagamento, notoriedade, curtidas. Quem serve não precisa de nada disso. Quem precisa de muito obrigado
não é servo. Servo não precisa. Se o muito obrigado vem, bom para a pessoa. Porque gratidão é uma coisa muito boa para a pessoa. Não para o servo. O servo não precisa. Porque essa não é a sua motivação. A motivação do servo é o seu amor para com o nome de Deus. Então, a plena certeza da esperança só se alcança através de prática, a qual se dá através do amor a Deus e do serviço ao nosso próximo. Não sabe como fazer? Então ele diz aí, pega uns bons exemplos. Ache uns bons exemplos por aí e os imite. Verso 12 diz assim, para que não vos torneis indolentes, isso aqui é preguiçoso mesmo, novamente a palavra preguiça. Sim, porque o oposto de trabalho aqui é preguiça. O oposto de serviço é preguiça. Então, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Ele já vai citar aqui um exemplo, Abraão. Tem muitos outros. Imitar os bons exemplos. Os homens que chegaram lá nessa plena certeza da esperança. Eu citei no começo alguns deles, os reformados do passado, os grandes puritanos, são exemplos. Mas vocês têm exemplos presentes. Inclusive, recentemente, o exemplo de um grande pastor que ficou tanto tempo aqui e que Deus o levou. São exemplos de pessoas que não foram indolentes, não foram preguiçosas, mas foram em diante, foram à frente, para encontrar a plena certeza da esperança. Portanto, não se contente com o básico. Sim, tenha-o, porque sem ele, nem crente você é. Mas teologia não é para ficar só repetindo igual papagaio. Teologia é para praticar. Cuidado com as falsas, que mais tem. Cuidado com os erros, com os desvios, é o que mais tem. Cuidado. Conhecimento da Bíblia, entendimento da pessoa de Cristo são os antídotos contra esses erros. Mas ponha em prática aquilo que você conhece, aquilo que você sabe. Busque mais do Espírito de Deus, ser cheio do Espírito de Deus, para ser cheio do amor de Deus. E vamos lá, né? É pegar a toalha, é pegar a bacia, amarrar a cintura, a toalha na cintura e lavar os pés. E é interessante que esse é, até para muitos, né, uma espécie de um terceiro ritual que devia ter na igreja. Algumas igrejas, inclusive, fazem a cerimônia de lava-pés como uma espécie de sacramento. Não é. Só tem 2 sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. Porque lavar pé não é uma encenação. Lavar pé é algo que nós temos que fazer, de verdade, uns pelos outros. Porque amamos a Deus e porque queremos servir aos irmãos. Que Deus continue dando a essa igreja amor a Ele e serviço sempre. Amém.